Saudações endocrinológicas, eu sou o Dr. Rômulo Augusto dos Santos, endocrinologista e metabologista, e hoje eu quero falar de um assunto bastante sério. Você já ouviu falar de modulação hormonal? Pois é, infelizmente muitos médicos estão se dizendo especialistas nessa prática e causando vários problemas de saúde a diversos pacientes. Vem entender melhor o que é modulação hormonal. Bom, pessoal, esse termo, modulação hormonal, ele foi desenvolvido por alguns colegas médicos que acham que você manter o hormônio sempre ali no limite superior da normalidade é mais benéfico para o paciente, vai trazer mais qualidade de vida, vai trazer mais saúde para esses pacientes. Então, só para que vocês entendam, vamos supor que o valor de referência normal de determinado hormônio, como a testosterona, é de 300 a 800, certo? Não importa qual que é a unidade de referência aí, guarda esses números. Então, se a pessoa faz um exame e esse hormônio está lá no 500, esse médico, ele prescreve mais testosterona, tentando fazer ela chegar lá próximo dos 800, dos 900. Qual que é o problema disso, pessoal? Na verdade, é um desconhecimento da fisiologia hormonal, por isso que eu sempre comento com vocês. Procure o seu endocrinologista de verdade quando você for falar de hormônios. Por que essa prática é muito errada, pessoal? Os nossos hormônios, eles flutuam fisiologicamente. Ou seja, de maneira normal. Toda vez que eu falar fisiológico, significa normal, significa que isso é para acontecer. Se você medir, por exemplo, a sua testosterona, o seu hormônio da tireoide, o seu cortisol, os hormônios dos ovários, etc. Se você medir eles 10 vezes seguidas, por 10 dias consecutivos, você terá 10 resultados diferentes. Porque os nossos hormônios, eles flutuam de maneira normal, de maneira fisiológica. Portanto, pessoal, se eu der hormônio para uma pessoa e ela não tiver a deficiência desse hormônio só para que ele fique lá no alto, muito próximo do limite superior, eu estou prejudicando essa pessoa. O que acontece? Só para que vocês entendam. Existe um mecanismo hormonal no nosso corpo chamado retroalimentação. Do ponto de vista simples, significa assim: se você está com excesso de hormônio no seu sangue, o seu corpo para de produzir aquele hormônio de maneira fisiológica. Portanto, se eu der testosterona para uma pessoa, para essa testosterona ficar sempre alta, o meu corpo vai parar de produzir a minha própria testosterona ao longo do tempo. E o que isso vai gerar, pessoal? Vai gerar com que ele pare de produzir e não recupere essa produção muitas vezes. Se a pessoa ficar usando o hormônio de maneira indevida por muito tempo, em doses altas, a gente vai acabar parando de produzir o nosso próprio hormônio. E aí, de verdade, a pessoa vai ficar dependente de ficar sempre aplicando o hormônio pelo músculo, por via oral, etc. Então, é bastante comum as pessoas acharem que a modulação hormonal vai dar um bem-estar, vai melhorar, porque os hormônios vão estar sempre lá no ápice, lá no teto. Mas no nosso corpo, pessoal, não é assim que funciona. O nosso corpo ele vai colocar os níveis hormonais, sejam eles quais forem, dentro do que você precisa para aquele dia, para aquela atividade, para aquele momento da sua vida. Então, isso varia muito. Só deve haver reposição hormonal em pessoas que tenham deficiência. Então muita gente chega no meu consultório e fala: doutor, olha, minha testosterona ela tá 400, né? E o normal é de 300 a 800. Então eu queria que você me desse testosterona para ela ficar lá perto de 800, para eu ficar me sentindo bem, porque o meu amigo da academia usou. Pessoal, ela estava 400 naquele dia. Se você medir no dia seguinte, ela pode estar 600, depois ela pode estar 300, depois ela pode estar 800. Isso é extremamente variável e é normal que o nosso eixo hormonal trabalhe assim. Portanto, pessoal, tomem muito cuidado com essa prática de modulação hormonal. Se algum colega disser para você, algum médico disser para você que ele é especialista em modulação hormonal, olha, tome cuidado. Melhor você procurar um verdadeiro especialista em hormônio, que é o endocrinologista. Bom, pessoal, se você está gostando desse conteúdo até agora, pense em se inscrever, deixar o seu like,
ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares para que a gente possa crescer e trazer boa informação para que as pessoas não utilizem hormônios de maneiras indevidas, tá certo? Bom, voltando aqui para o nosso vídeo, pessoal, a prática de modulação hormonal, ela não deveria existir. Esse é só um nome bonito que muitos médicos dão para aplicar hormônio de maneira indevida nas pessoas. Então tem um monte de gente que não tem problema de tireoide tomando remédio hormonal para tireoide. Tem um monte de gente que não tem problema de cortisol tomando corticoide de maneira indevida. Tem muita gente que não tem hipogonadismo, que é a baixa de testosterona no caso do homem, aplicando testosterona de maneira errada. E depois de alguns meses a anos de uso incorreto, essa pessoa vai ter um monte de problema. Por quê? Porque aí sim o próprio corpo ele entende que ele não precisará mais fazer a sua produção endógena, ou seja, a produção do seu próprio corpo de hormônio vai parar. E aí você vai depender para o resto da vida de utilizar esses hormônios aí exógenos, ou seja, aplicados, injetados ou colocados por via oral. Então você causa um monte de disfunção hormonal achando que está fazendo bem para o seu corpo, quando na prática você só estará piorando a sua saúde. E é aquela mesma coisa que eu falei para vocês no Chip da Beleza, que até vou deixar o card aqui para vocês assistirem o vídeo. Naquela situação, a pessoa tem um bem-estar ali no curto prazo, nos primeiros meses, e depois os efeitos colaterais graves aparecem. Aqui é a mesma coisa. Portanto, pessoal, eu quero que fique claro, modulação hormonal não existe. Você deve utilizar hormônios apenas se ficar comprovado que você produz pouco desse hormônio, que haja deficiência hormonal. E não se esqueça, se você tem dúvidas sobre qualquer tipo de hormônio, se você pensa em fazer uma reposição hormonal, tem algum interesse na área, procure o seu endocrinologista, que é o especialista real para essa área.